Um bom dia a todos. Em nome do querido amigo Lorini e do Antônio, representante local aqui na comissão de organização do evento, eu agradeço a Abrapós pela confiança, né, e convite. Desde 2013, quando houve o primeiro simpósio de pós-colheita, em todos, se eu não estiver enganado, eu tive a oportunidade de estar aqui dando palestra. É um prazer muito grande para a gente. E principalmente sobre esse tema, que é a eração, né? Ou melhor dizendo, a gestão da eração, que é o tema que eu venho trabalhando nos últimos anos. Né? E qual é o impacto que a gente vai ter desse processo com a quebra técnica. Né? Quebra técnica essa que já foi muito bem abordada aqui no início, né? Mas que acaba que, como a gente vai... Funcionando aqui não, chegado. Olha ali. Opa. Bom, parece até o Fujita, né? Depois que eu fui me atentar com isso. Bom, para muitas pessoas, e eu acho que isso deve ser uma dúvida constante na vida de vocês, que estão aí no dia a dia na pós-colheita, é a seguinte: eu estou conservando ou eu estou armazenando grãos? Como dizia um ex-professor meu lá do Sem Treinar, armazenar se armazena dentro do bolso. Conservar é diferente. Tá? A grande diferença é que muitos acreditam que durante o armazenamento ou durante a conservação a gente não vai ter perdas. E isso não é verdade. Todas as perdas são inevitáveis. O nosso papel, o papel de todos vocês aqui é o quê? É fazer essas perdas serem as menores possíveis. Né? E aí, parte da resolução dessa dúvida é o quê? É a quebra técnica. A quebra técnica vai ser uma dessas respostas. Se eu estou armazenando ou se eu estou conservando os meus grãos. Tá? Então, nós temos, é um assunto importante, é o tema principal desse painel, falar sobre quebra técnica, essa perda invisível, que a gente, como diz muito bem o Rossini, a gente só vai dar conta disso ao final de toda a etapa de armazenagem desse produto na unidade. Porém, a quebra técnica, nos índices, nas condições piores possíveis de armazenagem, como muito bem mostrou o professor Maurício, elas são significativas. Só que o que a gente vem percebendo nos últimos anos é que ainda mais significativa tem sido o quê? A quebra de qualidade. E muitos não se dão conta disso. Eu não tive quebra técnica, mas na hora de entregar entrou um produto na unidade com 4% de avariado, na hora de sair saiu com 30%. Saiu de padrão de classificação e está para fora de tipo. E aí aquela correria para fazer blend, para não perder dinheiro e tudo mais. Então, temos que tomar cuidado com isso. E como que a gente identifica o que é armazenamento e o que é conservação? Né? Então, aqui a gente tem silos metálicos, né? A gente tem graneleiros, silos bolsas, como foi falado aqui, armazenamentos rústicos. Tudo isso vai ser armazenamento se as minhas perdas são incontroláveis. Né? Rapaz, está difícil aqui chegar nesse negócio aqui, sabe? Aí, ó. E muitas das vezes essa vem sendo a nossa armazenagem. Essa vem sendo a nossa armazenagem. Então, isso é armazenamento, mas a gente não pode enquadrar como conservação. Então, ou seja, quando a gente fala tanto de armazenamento e conservação, a gente está falando de perdas. Então, quando eu falo em conservação, as perdas elas são inevitáveis, mas elas podem ser controladas. E quando eu falo de armazenamento, eu perco mais e na maioria das vezes eu não tenho noção nem de quanto eu estou perdendo. Então esse tem que ser o desafio de vocês. Identificar a origem das perdas e tentar atuar nisso. A aeração vai ser somente uma delas. Um outro erro muito grande cometido, e eu fiquei feliz porque teve uma pessoa da plateia, vai me perder, desculpar, eu não vou lembrar o nome, porque isso é mania de professor, não guarda o nome mesmo. Fui decorar o nome da minha esposa 3 meses depois que eu estava namorando. Falei o nome de 180 namoradas até acertar o nome dela. Então não guardo o nome não. Mas um dos maiores erros que nós temos
e isso daí é normal nesse segmento, é achar que pós-colheita é só isso daqui, ó. Como disse o Rossini, é da porta da unidade para dentro. Esse é o maior erro que vocês cometem quando a gente fala de perdas pós-colheitas. Porque eu não tenho a menor dúvida de dizer para vocês, as perdas pós-colheitas, se a gente fosse fazer um ranking, ela estaria entre as últimas em termos quantitativos. As maiores perdas estão aqui, ó. No planejamento de uma safra, como vocês viram lá com o Marcelo, escolha de variedade determinada e indeterminada. O manejo dessa lavoura no campo. Uma coisa que cada dia mais eu venho falando e venho alertando. Colheita. Eu sou professor de armazenagem de grãos no curso de agronomia, lá em Dourados, na Universidade Federal da Grande Dourados. Esses dias eu dando aula para os meus alunos do 9º semestre, que estão ali na ponta do pênalti ali para ir para o campo, eu perguntei, quem aqui sabe regular uma colhedora? Ninguém sabia. E daqui a pouco eles são os profissionais que vão dar assistência técnica no campo para os produtores, que vão produzir e vão entregar esse produto para vocês na unidade armazenadora. Então, ou seja, isso tem uma fortíssima influência e, consequentemente, vai afetar toda essa quebra técnica que a gente vem discutindo aqui desde o início. E a consequência é essa daqui, ó. Isso daqui já não é diferente da imagem que o Maurício mostrou, não é diferente da imagem que o Marcelo mostrou, e é uma realidade, né? Eu gosto muito dessa imagem aqui, ó. Às vezes eu desafio os meus alunos, me diz o que é isso daqui. Eles ficam pensando se isso é buraco de tatu, qualquer coisa. Eu falei, não, isso é buraco de calador. A soja estava tão úmida que enfiou o calador e do buraco do calador ficou ali marcado. Isso tem se tornado normal, gente. Como eu disse ontem no programa Grão Seguro, soja principalmente, nós estamos nos tornando o país em que a gente planta no pó e colhe na água. É mau planejamento. Não é Deus que é ruim não, gente. Deus é bom demais. Os dados lá no INEMET, eu tenho dados dos últimos 60 anos. Na Embrapa, a gente tem pesquisa, nas universidades, a gente tem pesquisadores de ponta que trabalham com climatologia. Em função disso, eu posso escolher as melhores variedades, em função do tipo de solo, do ano agrícola, das previsões. Então, ou seja, e aí a gente já foi muito debatido aqui e tudo mais, a questão o nosso maior gargalo, que é a falta de infraestrutura de armazenagem em quantidade e qualidade no país. Que essa é uma briga que eu, por exemplo, eu tenho com a Conab. A Conab acha que o déficit não é tão grande. Eu falo assim, quando eu falo que o déficit, o Maurício muito bem mostrou a diferença entre a produção e a capacidade estática, eu falo para o pessoal da Conab, eu estou sendo gentil, porque a diferença é muito maior. É muito maior do que os 120 milhões de toneladas. E a principal incidência disso é por quê? Porque o crescimento da capacidade estática nos últimos 10, 15 anos está em torno de 1,5%, 1,8%, da produção 7,5%. Ou seja, é um buraco que não vai ter fim. É um buraco que não vai ter fim. Tá? Então, ou seja, isso daí a gente está falando, não vou perder muito tempo, precisamos olhar para armazenagem a nível de fazenda. Não há outra solução para esse problema que não seja armazenagem a nível de fazenda. É eu produzir menos e ter capacidade de processar menos e ter um cuidado maior com essa menor quantidade de produto. Tá? Inclusive as cooperativas atuando em conjunto nisso. Porque ainda há cooperativas que acham que não, falou armazenagem de fazenda, está me prejudicando. Não, eu estou te favorecendo. Ou vocês preferem receber o produto ruim que vocês recebem em detrimento de um produto bom? Como disse o Maurício, e eu concordo, a escolha é uma escolha operacional. Né? E aí o planejamento vai ser dificultado e tudo mais. Bom, e aí todos têm que assumir a sua responsabilidade. Não adianta a gente chegar aqui e falar que ó, vocês, na pós-colheita, são responsáveis, porque não são. As maiores perdas estão no campo. Mas aí vem a pergunta, vocês de cooperativas, unidades armazenadoras, quando é que vocês foram no produtor rural, no cooperado, e perguntaram onde está apertando o seu calo? Como eu posso te ajudar a me ajudar?
Talvez a maior gestão pós-colheita que a gente vai ter nos próximos anos, e é um desafio para vocês, é esse. É olhar o cooperado. É olhar o produtor rural. E em conjunto a gente acaba inevitavelmente chegando nessa armazenagem a nível de fazenda. E aí, como consequência disso, a gente já falou, já foi falado, não vou ficar com... É operação inadequada. Eu já ouvi de gigantesca empresa que o procedimento em pico de safra é a cada 5 caminhões amostra 1. E por aí vai. E a gente vê essas aberrações que depois vão impactar lá no armazém. Né? Então, ou seja, a gente tem que pensar em conservação sempre o quê? Quando a gente fala em termos de quebra técnica. Que nós estamos falando de perda de matéria seca. É a lucratividade de vocês que está indo embora. Principalmente o quê? A perda de qualidade. A gente tem que pensar o quê? É alimento que está chegando nas nossas mesas. Né? E aí, como a gente está falando aqui muito de perda de matéria seca, eu resolvi fazer de forma ilustrativa a linha do tempo de perda de matéria seca. Porque muitas das vezes a gente não sabe de onde o grão começa a perder. Muitos acham que é dentro da unidade armazenadora, e não é. A partir do momento que eu coloco a semente no solo, eu já comecei a ter perda de matéria seca. A grande diferença é o que? A planta começa a crescer, e o que o grão que está se formando perde por respiração, a planta repõe. Adubação, olha a importância lá do campo de novo. Fotossíntese, irrigação, água, tratos culturais, né? Então, ou seja, eu tenho meu plantio aqui, a partir do plantio até a colheita, eu tenho perda de matéria seca, mas a planta e o manejo adequado repõem essa perda de matéria seca. Por isso que o grão ganha, ele enche, ele ganha peso. Tá? Após a colheita, até chegar na recepção da unidade armazenadora, nós teremos perdas e perdas significativas. O José Carlos da Coamo está aqui, foi meu orientado de mestrado. O trabalho que nós realizamos está completando esse ano 10 anos, e como o José Carlos disse, é um trabalho atemporal. Milho colhido com 28% de umidade após 10 dias no caminhão, mas 10 dias no caminhão, nós temos relato de milho aqui no MS com 14 dias em caminhão. Então, ou seja, milho com 10 dias, 100% dos grãos estão ardidos. 100% dos grãos tem a presença de fungo do gênero Aspergillus flavus. Então, as perdas são extremamente significativas. Refizemos esse experimento com soja, estamos para publicar a qualquer momento, as perdas são tão significativas quanto. Ao final de 10 dias da soja no caminhão, com um teor de água de 20%, o nível de avariado chega a 50% a 60%. 15% de grãos fermentados, 12% grãos ardidos. Um grão que chegou com 2% de avariado. Então, ou seja, são perdas significativas. Da recepção até a pré-limpeza, eu tenho perda de matéria seca. Da pré-limpeza até a secagem, se for bem feita, não tem perda de matéria seca na secagem. Mas se a secagem for mal feita, tem perda de matéria seca também, e não é pouca. Tá? Então, cuidado com o manejo da secagem. E da secagem até o armazenamento, ou seja, até efetivamente eu colocar o produto dentro do silo, eu tenho perda de matéria seca também. E aí, as maiores perdas que nós vamos ter também vão ser quando? Durante o período de armazenamento. Então é importante vocês entenderem isso, é importante vocês entenderem, a gente fala muito aqui, perda de matéria seca, perda de matéria seca. O que a gente tem que entender isso? A gente tem que entender que o nosso produto ele é composto de matéria seca, principalmente carboidrato, lipídio e proteína, como o Marcelo muito bem disse, né? E água. Água que vocês aí, normalmente, vocês estão preocupados em vender água, vocês não estão preocupados em vender matéria seca. O mundo todo vende matéria seca, vocês estão preocupados com água. Estão preocupados com grão com 14%. Eu vou dizer para vocês, não existe soja 14%. A maior mentira que contam é que existe soja 14%. Não existe soja 14%. A soja que você, depois de um mês de armazenamento,
ela está com 14%, ela respirou tanto, o Maurício mostrou os resultados, que no balanço matemático da água em relação à massa total, você tem 14, mas aquele grão já foi para 12 há muito tempo. Então tudo é matemática, gente. É simples. Mas aí é um problema cultural nosso. Eu tenho que levar vantagem. Então eu não vou aceitar cair de 14, que devia cair de 14 para 12, não era nem para 13. Mas não aceitaram lá nos padrões de classificação. Né? Então essa matéria seca, através da respiração, que foi muito bem abordada, eu não vou ficar aqui também perdendo tempo, o produto vai então, ou seja, para vocês terem uma noção, no trabalho do José Carlos, o milho com 28% de umidade, depois de 10 dias no caminhão, teor de água feito de forma direta, que é a mais precisa que existe, estava com 38% de umidade. O grão respirou tanto que a relação água e matéria seca fez ele ter 38% de umidade. Por isso que eu digo para vocês, não existe 14%. Existe quem não sabe fazer conta matemática e fica preocupado só em vender água. Então, ou seja, eu quero conservar grãos porque eu quero ter alimento na mesa. Eu quero ter alimento na mesa. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês e vocês respondam para vocês mesmos e para a família de vocês. Isso aqui é o que tem chegado em unidade armazenadora. A pergunta que eu quero fazer é: vocês têm coragem de dar de comer para a família de vocês o que vocês processam e armazenam na unidade armazenadora de vocês? A hora que a gente ter consciência disso, a gente começa a mudar a nossa visão sobre aquilo que a gente faz. Emparelhar grão na aeração dá muito trabalho, não dá nada. Trabalho dá, você está deitado no caixão, levantar para falar saúde para quem espirrou, isso dá trabalho. Então, ou seja, a gente tem que avançar bastante nisso daí. Então, ou seja, isso aqui é uma imagem que eu gerei por inteligência artificial, eu coloquei lá no prompt, olha, eu quero uma imagem eu comendo perto do silo, porque a minha comida está dentro do silo. Entendeu? Isso aqui é o que a gente tem que almejar, gente. Nós temos que almejar isso daqui. A gente poder se alimentar e o estoque do alimento está aqui do lado, no silo. Tá? Essa tem que ser o nosso objetivo. Tá? Então, ou seja, e aí, nós da área de pós-colheita, nós vamos ter todos esses desafios. A gente tem que fazer esse produto chegar com qualidade. Vai ter perda? Vai, mas a gente não pode ter perda tão significativa como foi evidenciado. E uma das principais coisas, né, tudo aqui já foi debatido, a questão da tecnologia. Então, o armazenamento, essa quebra técnica que está sendo falada, é uma interação de diferentes fatores. É o produto, é o tipo de estrutura, é o ambiente, e tudo isso me faz saber se eu vou conseguir conservar ou não o meu produto. Tá? E tudo isso, mais uma vez, foi falado na primeira palestra, na segunda eu vou falar de novo. Armazenamento não tem segredo. Produto seco, limpo e a baixa temperatura. Simples. Não tem mistério. Fez isso, vai conseguir conservar. E aí, mas nas condições que nós temos, a gente gera o que eu chamo, venho chamando durante os anos, de ciclo vicioso de perdas. Porque, inevitavelmente, o grão vai respirar. Até o Maurício disse muito bem, né, que é pior o grão morrer. E realmente, o grão morrer, o grão parar de respirar, é a pior coisa que existe. Por quê? Porque a gente para de ter a capacidade de conversar com eles. O dia que vocês entenderem que todo dia, conversando com os grãos, ao conversar com os grãos, vocês vão ter capacidade de gerir melhor eles, a aeração e tudo mais, vocês vão entender isso. Ah, mas você está ficando doido, professor, conversar com grão? Sim, se um médico consegue atender um surdo e mudo. Como que eu converso com o grão, gente? Através da temperatura dele. Através da temperatura dele eu sei se ele está tendo quebra técnica, se ele está respirando, porque se ele estiver respirando, ele automaticamente gera condição favorável para os insetos pragas. Se os insetos pragas se desenvolvem, automaticamente eles favorecem os fungos. Se os fungos se desenvolvem, automaticamente eles favorecem a respiração. E isso vira um círculo vicioso. Né? Que normalmente tudo isso está atrelado a quê? A condições de elevada umidade relativa. Desde que nós estejamos falando de um ambiente com elevada umidade relativa de forma contínua e prolongada.
Tá certo? Aí o crescimento fúngico ele é exponencial e todas essas perdas que foram faladas aqui mais cedo, né? Então, ou seja, nós temos os produtos, a constituição química do produto influencia diretamente, aqui a minha ideia é falar de forma geral, né? Mas comparando soja e milho aqui, sua constituição química diferente, só por conta disso já afeta de forma significativa a quebra técnica. Tá certo? Por quê? Imaginem que eu tenho milho e soja aqui, ó, ambos com o mesmo teor de água. Independentemente do que eu for fazer, a soja sempre vai respirar mais. Por que a soja vai respirar mais? O Marcelo deu o caminho das pedras, o elevado teor de óleo. Mas qual que é o problema desse óleo em relação à quebra técnica? É que aqui, ó, esse marrom aqui representa o óleo. O óleo e a água não se misturam. Como eles não se misturam, o que acontece com essa água aqui que está circundada? Ela fica disponível para a realização de atividades metabólicas indesejáveis. A respiração, o desenvolvimento do fungo, o inseto praga, que muitos aí conhecem também como atividade de água. Então, melhor do que eu ficar preocupado com teor de água, eu tinha que estar preocupado com a atividade de água do produto. E muitas das vezes, não, eu estou preocupado com a quantidade de água. Né? Então, ou seja, todos esses fatores que vão gerar essas quebras técnicas, todos eles estão relacionados com o quê? Com temperatura. E qual é o processo mais utilizado dentro da unidade armazenadora? Sem sombra de dúvida, é a aeração. A não ser que vocês só recebem e despacham. Aí nem a aeração faz. Agora, uma unidade armazenadora full, vamos chamar assim, um processo mais executado é a aeração. Por quê? Porque a gente sabe, se eu reduzir a temperatura, eu vou ter benefício na redução da quebra técnica e outros fatores. Então aqui, ó, mais uma imagem gerada, eu faço questão de estar gerando imagens por inteligência artificial, até por direitos autorais, mas também para a gente ver a modernidade permeando as nossas vidas, né? Ou seja, essa é a nossa realidade. E que se eu não me atentar, eu faço como o Maurício muito bem mostrou, eu ponho fogo dentro do silo sem acender um fósforo. A soja pega fogo sem eu acender um fósforo. Né? Então, por que eu tenho que fazer aeração? Essa é uma questão interessante. Todo mundo fala reduzir a temperatura. Excelente. Mas, de preferência, eu tenho que reduzir e uniformizar o máximo possível essa temperatura. Porque se eu tiver diferença de temperatura muito grande, o ar fica circundando dentro do silo. E eu vou ter prejuízo do mesmo jeito. Mesmo com baixas temperaturas. Então eu quero reduzir perdas. Opa, a aeração é o maior amigo de vocês, junto com todos os cuidados que eu já disse, dentro da unidade, para a gente tentar reduzir essa quebra técnica. Tá? E, por consequência, promover essa conservação. Então, ou seja, hoje em dia está na moda essa questão de nuvem de palavras, né? Então eu tento, para não parecer muito velho, eu tento estar junto. Então aqui, ó, quebra técnica. Todos vocês já falam, foi falado, é uma perda invisível, mas tudo ali, ó, recepção, adubação, expedição, planejamento, tudo isso gera essa quebra técnica. E depois que o produto está já processado, eu só tenho um processo para poder utilizar. Considerando que eu já limpei e já sequei, que é a aeração. Tá? Então nós já falamos aí bastante da respiração, eu não vou perder muito tempo, eu só quero chamar a atenção do seguinte, pensando nessa aeração. Quando o produto respira, qual que é o maior problema da respiração, além da quebra técnica? É aquela água ali, ó, que é liberada. Aquela água vai ficar circundando ali dentro do silo. Por isso que hoje em dia, o Marcelo disse muito bem, não é mais opção você não ter exaustor eólico. É obrigação. É obrigação. Ou então, como disse o Marcelo, é uma escolha. Eu quero armazenar bem, ou eu quero conservar, ou eu quero armazenar. Se eu quero conservar, eu tenho que ter exaustor eólico. Não tem como. Porque, mas o meu silo tem um suspiro. Não consegue sozinho tirar o quê? Esse calor que o ar, quando aquece, ele fica mais leve, então ele vai lá para cima. E ele carrega junto aquela água. Por isso que chove dentro do silo sem estar chovendo lá fora. Por quê? Lá fora está mais frio, esse ar quente úmido bate ali no metal, começa a gotejar a água. O que eu preciso fazer? Eu preciso jogar essa água fora.
Eu preciso jogar esse calor fora. Então não tem como se eu não tiver exaustor eólico, tá? Para evitar essa migração. Eu vou ter inseto, como eu disse, esse inseto vai aquecer também. Vai aquecer. A gente tem a questão dos fungos, gente. Quantas e quantas vezes eu escutei nas minhas andanças aí, não, fica tranquilo, se der problema, a gente manda para a fábrica de ração. Só que aí vai para a fábrica de ração, vai alimentar o boi e a vaca, na hora da gente assar aquela carne, está chegando na nossa mesa de novo. É o que eu chamo de ciclo de contaminação fúngica. Então eu tenho que me preocupar com isso. Aí eu tenho que fazer aeração, mas para muitos a aeração é um desespero. Como diz o Rossini. Que hora que eu ligo e que hora que eu desligo? Por que eu ligo? Mas não tem nada de desespero não, gente. É tudo o quê? Conhecimento. Eu preciso saber qual é a temperatura dos grãos. Para mim saber, eu tenho que ter um sensor confiável, de preferência digital, pela questão da precisão e tempo de resposta entre a temperatura existir e você efetivamente saber qual ela é. É a principal diferença digital e os termopares. A gente precisa saber qual é a temperatura e umidade relativa do ar, e tem que ser aquela que está do lado do silo, não pode ser aquela que eu entro no clima-tempo. Porque se eu entrar no clima-tempo, a estação meteorológica está a 60 km da unidade. Aonde a estação meteorológica está frio, na minha unidade está sol. Aqui no MS é desse jeito. Eu moro em Dourados, a universidade onde eu dou aula é 12 quilômetros da minha casa, às vezes eu estou na universidade e está chovendo, na minha casa as crianças estão na piscina. Ou às vezes está chovendo lá e na universidade está um calor insuportável. Né? Então, ou seja, a gente precisa saber qual é a temperatura e umidade relativa real. Porque esse ar vai passar pela turbina do ventilador ali e vai se aquecer. E isso vai modificar a temperatura e a umidade relativa. A gestão da aeração modifica. Então, tudo isso vai me fazer. Eu preciso captar esses dados, uma central, e eu preciso o quê? Como muito bem disse o Rossini, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou ligar ou não vou ligar? Depois que eu ligo, eu continuo ligado ou desligo? Tudo isso é o quê? É gestão de aeração. Tá certo? Então a gente já sabe, esse ar, os grãos são maus condutores, tanto de calor, se ele é mau condutor de calor, ele é mau condutor de frio. Então eu vou jogar esse ar frio, eu não resfrio todo o silo imediatamente. Eu vou resfriando ele por partes. Né? E aí, para que isso ocorra de forma adequada, eu tenho diversos fatores que vão afetar. E é isso que vocês têm que preocupar se vocês estiverem pensando em termos de quebra técnica. O fluxo de ar que eu tenho no meu silo é adequado? Eu estou fazendo o nivelamento e emparelhamento da massa de grãos? Porque senão o ar sai por onde é mais fácil. Tem gente que fala que o ar é preguiçoso. Não é preguiçoso, é quem não vai lá nivelar a massa de grãos. Eu tenho que me preocupar com a questão da impureza e da compactação da massa de grãos, que dificulta esse ar passar. Eu tenho que saber, eu tenho que ter um monitoramento adequado, tanto da temperatura quanto da estação meteorológica, para que eu possa fazer essa gestão da aeração. De preferência o quê? Automatizada. Para evitar os problemas que nós vamos falar. Então, ou seja, como que eu vou fazer para melhorar essa aeração? Primeira coisa, eu jamais vou melhorar a qualidade durante o armazenamento. Então, cuidem da qualidade inicial do seu produto. O professor Maurício alertou bastante vocês sobre isso. Silo e graneleiro é lugar de produto seco. Produto não pode entrar dentro de silo, independentemente da espécie, acima de 13%. Qualquer coisa acima disso, você sai de aeração e passa a estar fazendo secagem a baixa temperatura. O fluxo de ar pode ser até 100 vezes maior necessário para você retirar essa umidade. E dentro do silo não é o lugar mais adequado. A não ser que você tenha um silo secador. Mas aí ele tem que ser menor e ele tem que ter um motor muito bem dimensionado para isso. A água que vai sair, então, dessa respiração, ou que naturalmente vai sair dos grãos, ela vai ficar ali. Então, a aeração vai ajudar a retirar isso. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Por isso que eu disse, exaustor eólico não é mais opcional. Hoje ele é obrigatório. É a decisão entre você conseguir ou não. Eu preciso auxiliar essa aeração. Então, eu preciso reduzir isso. Assim como reduzir essa compactação. Eu vou mostrar uma alternativa para vocês. Tá? Tomem muito cuidado. Adora-se falar sobre equilíbrio higroscópico.
Inclusive fazer o que para mim é inadmissível, fazer perfil de geração considerando equilíbrio higroscópico. Equilíbrio higroscópico, gente, não é instantâneo. Eu vou baforar um ar com 80%, 90% de umidade relativa, meu grão vai para 19%. Isso não existe, gente. O grão leva horas, dias, semanas para sofrer influência desse ar. Tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho à frente sobre esse efeito compensatório. Esse hoje é o maior problema que a gente tem na aeração. Tá? E que, por consequência, vai influenciar a quebra técnica. Bom, então vou falar alguns desses pontos, né, que são relacionados com a aeração. Um deles é o fluxo de ar. A IN 29 fala que a gente tem que ter no mínimo 0,05 metros cúbicos por minuto por tonelada. Se é silo, se é graneleiro, 0,1 metro cúbico por minuto por tonelada. Né? Agora, nós temos recomendações clássicas e o objetivo aqui é alertar vocês isso. Se eu estiver falando de aeração, eu estou falando de 0,05 metros cúbicos por minuto por tonelada. Se eu estiver falando de produto acima de 14%, é secagem a baixa temperatura. É 100 vezes maior a necessidade de ar. E vocês aí, seguindo empresa que fala com vocês que pode colocar que na termometria digital vocês vão conseguir secar o produto. Então, ou seja, cuidado com isso. Aqui é um estudo de caso que a gente fez em uma empresa. Nós avaliamos a eficiência desse fluxo de geração, né? Nós utilizamos um silo de concreto com 22 metros de altura, né? E que vocês podem perceber ali, ó, que estava com em torno de 1 metro de diferença entre a ponta do cone e a lateral, ou seja, não estava nivelado, né? E aí aqui, ó, a propaganda do nosso amigo ali, Eduardo, da WebSilos, a gente pega a norma americana, a gente usa um dispositivo que a gente possa medir a velocidade efetiva do ar, porque se eu colocar um anemômetro ali, eu não vou medir, porque o fluxo de geração é baixo, então eu tenho que confinar esse ar, depois matematicamente trabalhar até eu chegar em fluxo, né? Então, ou seja, esse equipamento, essa unidade aqui na frente de vocês aqui da Coamo, nós estamos desenvolvendo um trabalho com eles lá, evidenciando isso, evidenciando o efeito da melhor ou pior pré-limpeza nesse produto, o que isso impacta nesse estudo de ar, nessa vazão de umidade. Né? Então, ou seja, a gente vai estar medindo isso lá na prática, foi medido, né? E olhem aqui, além de estar a 1 metro mais alto a região central, eu tinha ali naquela região 4,7% de impureza. Ou seja, o resultado não podia ser outro. Qual foi o resultado? Uma vazão de projeto de 0,28 metros cúbicos por minuto por tonelada. Mas é uma vazão alta. Sim, era para cevada. No centro, nós só tínhamos 21,4% desse ar passando. Ou seja, 0,06 metros cúbicos por minuto por 0,06 metros cúbicos por minuto por tonelada. Nas laterais, passava mais ar, mas também não passava, porque havia problema na base, escapava ar na base, que foi corrigido e melhorou a eficiência. Então, ou seja, precisamos emparelhar, precisamos limpar o produto, isso daí já é ponto pacífico para vocês. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o efeito da impureza. A gente fala, agora eu vou mostrar um caso, não vou falar empresa, é caro, né? A gente está, são em torno de 4 anos que eu venho fazendo um grande projeto pesquisa / prática em parceria com uma empresa, né, que está aqui expondo também, a Consilos e a PC Inova, e a gente faz um monitoramento de vazão de ar, a gente faz monitoramento de temperatura e o efeito de regra geração sobre esses dados. Então eu trouxe aqui aleatoriamente para vocês para mostrar o efeito de um produto que foi colocado para dentro do silo, colhido debaixo de chuva e sem se atentar com a impureza. Olha qual a temperatura que estava no miolo dessa soja. 63,1 graus. Nossa! Pois é. Foi feita uma intervenção com o cliente, mesmo assim essa temperatura chegou a 72, ou seja, chegou em situações dessas, não há o que fazer, gente. A gente tem que transilar. Ainda tem que ir lá pegar o cabo de termometria e retirar o que está colado nele, porque está chegando quase, como o professor Maurício muito bem disse, em pontos de autocombustão. Né? Aqui, ó, mais um caso para vocês. Esse aqui é até pior, ó, 71,4. Esse aqui foi feito um trabalho
de retirada dessas impurezas e tudo mais, e conseguimos melhorar um pouco a condição, ou seja, a aeração passou a conseguir ser mais efetiva, o que antes não estava conseguindo. Porém, essa efetividade da aeração não foi tão alta, por quê? Não estava emparelhada a massa de grãos. Então isso é fundamental, gente. Quando vocês pensarem assim, dá trabalho fazer emparelhamento, lembra do professor Maurício lá com a tabelinha lá de quantos por cento perde ao ano? Aí vocês vão ver a importância de fazer isso, tá? Porque vai reduzir a efetividade dessa aeração. Esse aqui é um caso ainda mais extremo, a temperatura de 95,9 graus. Esse caso aqui, a unidade armazenadora colheu o produto muito bem colhido. Nos últimos anéis a serem preenchidos, começou a chover. Começou a chover, como até o Maurício bem disse aqui, secou de uma forma inadequada, ainda ficou com água residual, aquilo ali junto da impureza gerou uma situação como essa. Tá? Então, ou seja, é necessário atuar, foi feita uma transfilagem e a partir daí, nivelada a massa de grãos, ocorreu o quê? Maior efetividade, então, dessa aeração. Então, para isso, para esse monitoramento, para essa gestão da aeração, eu preciso fazer a gestão da temperatura. Então, vocês precisam ter confiança e ter a certeza de que aquilo que vocês estão lendo de temperatura, dependente da empresa que seja, efetivamente é o que está lá dentro do silo. Né? Então, a gente precisa estar vendo isso, porque a gestão incorreta da aeração, aquela quebra técnica que começou lá no mau planejamento no campo, ela só vai acentuar, vai aumentar a quantidade de avariados e, por consequência, a gente vai ter prejuízo na hora de desembarcar esse produto. Eu trouxe isso daqui para mostrar para vocês dicas de gestão de aeração. Uma situação como essa daqui, ó. Eu tenho uma massa de soja, temperatura máxima 33 graus Celsius, a temperatura média 27, temperatura mínima 21 graus. E aí? Eu uso a máxima, a mínima ou a média como parâmetro para fazer a gestão da minha aeração. Então, ou seja, qual é a temperatura que é sempre a mais recomendada? Temperatura média. Por quê? A temperatura média vai ser aquela que, se eu fizer a gestão da aeração levando ela em consideração, eu vou afetar menos aquilo que de repente já está bom. No caso ali, a base do silo. Se eu resolver fazer a aeração fazendo a temperatura máxima, eu vou aumentar consideravelmente o tempo que eu vou fazer a aeração e vou reduzir a efetividade dessa aeração. Sem contar o aquecimento que eu vou promover na base desse silo, que já tem uma temperatura relativamente considerável. E se eu utilizar a temperatura mínima, aí a minha janela de aeração faz isso aqui, ó, ela fica pequenininha. Aquilo lá em cima, que era um problema, só vai se acentuar ainda mais. Então, ou seja, procurem sempre seguir o quê? A temperatura média dos grãos, é o parâmetro mais confiável. Aí vai existir casos e casos, tá? Vocês vão ter que estar sempre analisando isso daí, caso a caso. Isso se chama o quê? Gestão. Eu só consigo fazer essa gestão da aeração se eu tenho noção do efeito que essa aeração vai impactar na temperatura desse produto. Porque se ela impacta na temperatura, ela vai impactar na quebra técnica. Tá? Outra questão que é muito importante, principalmente para quem já tem sistema digital, vocês têm que ter a certeza que a temperatura que vocês estão lendo é a temperatura do sensor que está em contato com o grão. Porque tem gente que às vezes compra esse sensor digital e tudo mais, e coloca, a estrutura vai ler todos os pontos, aí durante o dia... Durante a noite vai acontecer isso aqui, ó. A temperatura no alto está baixa. Aí, isso lá, ó, é 2 horas da manhã. Quando chega 2 horas da tarde, olha como é que está a temperatura. Essa variação de temperatura, considerando grãos, nesse caso aqui soja, num período aí de 12 horas, ela é impossível. Os grãos são muito maus condutores. Talvez eu consiga fazer isso se eu meter ela dentro de um secador a 100, 120 graus Celsius. Dentro de um ciclo para aeração, jamais. Ou seja, o que significa isso daqui então? Significa que essa parte aqui de cima não está em contato com os grãos. Mas como a temperatura está elevada, o que vai acontecer?
dependendo da regra de aeração, vai ligar o motor, se for um automatizado. Ou então o cara acorda sonolento ali, o cara acorda de tarde ali, depois do almoço ali, ele olha aquela temperatura, ele vai e liga no manual o motor, ele prejudica toda a base do silo. Então, ou seja, precisa ser evidenciado isso, precisa se trabalhar com isso, a quantidade efetiva de grãos que vão ter. E aí nós temos que tomar decisão, gente. Nós temos que tomar decisão. Eu ligo ou não ligo? Uma situação dessa aqui, por exemplo, um silo com soja a 26 graus Celsius. O professor Maurício já mostrou para vocês, não é temperatura adequada para armazenar a soja. E aí eu tenho um ar a 16 graus Celsius, com 75% de umidade relativa, com 15,64% de teor de água de equilíbrio. Por isso que eu digo, tome cuidado com essa questão de higroscopia. Tem gente que entende, tem gente que não entende e fala bobagem para vocês. Vocês fariam ou não fariam a aeração? Muitas pessoas dizem, não faça essa aeração nem a pau. Jamais. Olha essa umidade relativa. A empresa que monitora meus grãos está falando que meu grão vai estar com 15,64 grãos. 15,64%. Mentira. Esse ar vai aquecer em média ali 2 graus Celsius. O ar efetivo que está entrando, ele tem 18 graus Celsius e 66% de umidade relativa. Ou seja, se ele realmente for entrar em equilíbrio com uma condição dessa, seria 12,4, um teor de água extremamente adequado para a soja. Ou seja, nem sequer pensem, liguem a aeração. Independente se é os dois. O outro ali também é adequado. Porque o grão só alcançaria aquele 15,64 se fosse horas, dias ou até semanas a aeração, e esse ar precisava estar invariável, que a gente sabe que não acontece. De manhã está muito frio, aquece durante o dia, à noite volta a resfriar. E a umidade relativa, em função disso, vai variando. Tá? Uma homenagem ao querido professor e amigo Sr. Werner, né? Eu ajudei ele a fazer esse gráfico aqui nas nossas inúmeras mensagens trocadas por celular. E o objetivo nosso foi evidenciar justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Nós fizemos uma simulação no ano de 2017, em Cascavel, considerando que no mês de março, considerando o produto soja e que a turbina do motor vai aquecer o ar em 2 graus Celsius. E que o nosso foco era manter a soja entre 12% e 13%, se eu for pensar no equilíbrio higroscópico. O que isso significou? Que dados obtidos do INEMET. Isso significou que em todo mês de março de 2017, somente 7,53% do tempo seria, nessas condições, ideal para fazer a aeração. Nós estamos falando de um dia que tem 24 horas, nós estamos falando menos de 3 horas. Então, ou seja, porque parte do meu ar vai umedecer. Não vai. Se vocês for ficar fazendo a aeração considerando equilíbrio higroscópico, quando você está resfriando, o seu objetivo é resfriar, reduzir a temperatura, vocês vão perder janela de aeração. Vocês vão perder ar que seria vantajoso para a aeração e vocês estão deixando de fazer. Por isso, cuidado com perfis automatizados de aeração. Procure saber qual é o sentido desse perfil. O que ele vai fazer de resposta para o meu grão? Se eles conseguirem te responder isso, vão em frente. Se não, tome cuidado. Tá? Então, ou seja, nós temos situações que vão provocar influência positiva na aeração. Né? Ou seja, um planejamento muito bom, como o Maurício muito bem disse, segregação, teor de água adequado, né? Refrigeração. Nós só temos que ter cuidado com a refrigeração, o manejo dessa refrigeração. Se eu tacar ar frio lá, meu grão está com 30, eu vou tacar um ar a 10 graus Celsius, eu vou secar o grão, eu não vou resfriar. Eu também vou resfriar, mas eu vou secar o grão. E aí depois eu vou ter um prejuízo significativo. Tá? Então, ou seja, a exaustão, como eu disse, é decisão operacional. Você quer tentar ter sucesso? Você tem que ter. Se não quer, aí a decisão é sua. Distribuição dos grãos durante o carregamento, ou seja, ao invés de eu ficar carregando o silo só pelo centro, eu distribuí em vários pontos para poder reduzir a compactação, permitir que o ar passe mais facilmente pela massa de grãos. Tá? Como eu já disse, emparelhamento e não fujam disso, não tenham medo disso, porém tenham só a ciência se ela é efetiva ou não, vão atrás de tecnologias.
Então, ou seja, hoje, o exaustor eólico, aqui é um trabalho que foi realizado considerando o ciclo A, não é propaganda, gente, é efetividade. Aqui, ó, para quem conhece, aqui é a imagem de um ADS. Foi feito lá a análise térmica, olha a temperatura lá no alto, isso antes da instalação do ciclo A. Pós-instalação do ciclo A, mais de 10 graus Celsius de redução da temperatura no alto. É evitar problema, é favorecer a aeração, né? A questão aqui, ó, do enchimento do silo só pelo centro, você vai ter uma alta compactação naquela região central. Isso vai fazer o que a gente chama lá, os livros chamam de perda de carga. Eu vou ter maior dificuldade do ar passar por essa massa de grãos. Então a gente pode utilizar um distribuidor de grãos que, ao invés de eu carregar só no centro, eu vou carregar em diversos pontos e, além disso, eu vou estar favorecendo o trabalho posterior de emparelhar a massa de grãos. Tá? Então, ou seja, são situações que vão trazer benefício positivo nessa aeração. Ah, mas é muito difícil fazer o emparelhamento. Procura aquele moço bonito ali, ó, chamado Marcos Bogler, meu amigo, pergunta para ele como é que faz utilizando trena laser, se aplana estrada, ele usa isso no graneleiro e vê onde você tem problema de aeração. É só querer fazer, gente. É só querer fazer. Agora, é difícil, dá trabalho, minha safra. Aí realmente a gente tem que. São escolhas, cada um faz a sua. Né? Aí hoje, falou em tecnologia, nós vamos para essa tecnologia aqui, ó, pós-colheita de precisão. Né? Eu tenho maior eficiência, eu uso o ar nos momentos adequados, mas para isso eu tenho que saber cada vez mais sobre as características do meu produto, senão eu vou fazer regra de bolo. Tem gente que acha que aerar soja e aerar milho é igual, e é totalmente diferente. Né? A gente, para isso, a necessidade de conectividade. Hoje, a maioria das tecnologias, os dados vão para a nuvem, para você ter acesso a esse dado a hora que vocês quiserem. Então, por isso, a necessidade da tecnologia. E aí, essa imagem aqui, também gerada por inteligência artificial, eu ouvi numa palestra lá em São Paulo. Eu fui dar uma palestra, a palestra anterior à minha, foi uma palestra sobre plantabilidade, que é uma palavra que está na moda também, e uma frase dita lá pelo palestrante me impactou muito, que é algo que eu sempre pensei, mas eu nunca consegui fazer isso virar uma frase, que é isso daqui, ó. Cada semente é uma unidade de produção. Então, na área de sementes, a gente já está preocupado em uma semente. E na área de pós-colheita, eu ainda estou preocupado com 14%. Acorda, gente, acorda. Então, ou seja, da mesma forma que cada semente é uma unidade de produção, cada unidade é diferente uma da outra. Então, a gestão ela tem que ser o quê? Individualizada. As empresas aqui que são grandes, que têm várias unidades, cada unidade precisa ser individualizada. Todos têm que estar bem treinados para as decisões tomadas serem as melhores possíveis. Então, aqui é a empresa que a gente faz esse projeto já há 4 anos, né, de captação de informações que vão auxiliar essa aeração. O objetivo é esse, né, é ver como que eu posso efetivar essa aeração. Então, uma empresa que tem em seu portfólio termometria digital, estação meteorológica digital, eles têm um produto que é uma patente gerada por eles, inovadora no país, é um robô que você coloca lá dentro do silo, esse robô faz a cubagem em tempo real. Não precisa mais ficar lá jogando pedrinha no silo para contar a chapa, para depois fazer cálculo e ter 10% de diferença na cubagem. Nós temos resultados no projeto de cliente entre entrada e saída, 0,2% de diferença contábil no estoque. Isso é inovação, gente, isso é tecnologia, é possível ser feito. E quando a gente fala de medição da vazão do fluxo de aeração, não adianta só eu medir a velocidade que o ar passa. Para mim chegar em metros cúbicos por minuto por tonelada, eu preciso saber da cubagem. Eu preciso saber quanto que tem, seja silo, seja graneleiro, eu preciso saber quanto tem. Então, aqueles que possuem hoje essa tecnologia conseguem ter isso em tempo real. Ó. Eu sei qual é o volume, a gente está com um trabalho avançado de quais as melhores práticas
de determinação da densidade para você a massa específica, você transformar volume em massa, associado com o quê? Com a modelagem que eu estou trabalhando da compactação, para você ter resultados como esse, menores do que 1% de diferença contábil. E isso favorecer vocês a tomar as melhores decisões na aeração, sabendo qual é o fluxo adequado. Tá? Então isso hoje, gente, é realidade, isso já está disponível para vocês. Aquele problema que eu disse que a gente tem na gestão da aeração, de os pontos serem desmarcados, isso está sendo etapa final de produção para quê? Para que quem tem a termometria e tem o robô, automaticamente o robô desmarque os pontos que não tem contato com o grão. Isso significa o quê, gente? Significa maior eficiência na automação. Eu vou tomar as melhores decisões. Tudo isso é possível. Tem empresas, não só a que a gente trabalha, mas o importante é, eu estou amparado pelo conhecimento? Se eu estou amparado pelo conhecimento, as minhas decisões serão as melhores possíveis, né? Agora, a gente tem aquilo que vai prejudicar a aeração, né? Por mais que eu espero que a maioria gosta do mito, né? Se é que vocês me entendem, eu gosto do mito, né? Mas na aeração, os mitos é um problema. Ah, não pode fazer aeração com chuva. Ah, não pode fazer isso. São mitos que precisam ser desmistificados, né? A qualidade inicial, como a gente falou, a aeração com perfil receita de bolo, que gera o efeito compensatório que eu vou explicar agora. E outra, gente, se eu estou falando com vocês aqui, quem me conhece sabe o quão crítico eu sou com a questão do teor de água, imaginar vocês ainda em 2025 traçando gestão de aeração, pensando em manter teor de água, eu não tenho uma dúvida, eu tenho a certeza que vocês vão ter prejuízo e não vão ter sucesso nessa aeração. Tá? Isso não é achismo, isso é ciência, isso daí são estudos e isso é o uso da tecnologia para comprovar isso. Tá certo? Então, ou seja, a aeração foi feita para reduzir a temperatura, não é para conservar teor de água, não. Tá certo? Então, olha só, o que é esse efeito compensatório que eu disse para vocês? É muito comum o cara falar assim, me chamam aí para tudo quanto é canto, eu estou com problema na aeração, eu faço a aeração, e ao invés de reduzir a temperatura aumenta. Isso é caso real, tá, gente? Isso é um caso real, ó. Com uma janela significativa de aeração e a temperatura aumentando. Aí você vai pensar, mas qual que é o perfil de aeração que vocês utilizam? Foi aquilo que o Rossini falou. O último que sai da unidade liga o motor, o primeiro que chega liga. E aí o que vai ser esse efeito compensatório? O tempo em que você ligou o motor de aeração e aquele ar não era favorável para a aeração, ele vai prejudicar a qualidade do grão. A partir do momento em que o ar for possível e adequado para a aeração, ele passa a não ter efeito positivo na redução da temperatura. Ele, entre aspas, está apagando o fogo do ar que você jogou desnecessariamente. Eu tinha que fazer 4 horas de aeração durante a noite, eu fiz 12 horas. Então, isso é um efeito compensatório. Por isso que, para evitar isso, o que a gente tem que fazer? Gestão automatizada da aeração. Mas para essa gestão automatizada ser eficiente, eu tenho que ter o quê? Informações adequadas. Tá? Então, como foi dito já, esqueçam isso de pensar em manter teor de água, tá? Cuidado, a gente tem que preocupar em quê? Em reduzir temperatura. Foi falado aqui por todos os 3 que teve nesse painel agora de manhã, que a temperatura vai impactar positivamente o que? A redução da quebra técnica, da respiração por consequência da quebra técnica. Mais uma vez aqui de novo, ou seja, é água disponível. E se esse produto respirar e ele reduzir a matéria seca, ainda mais, você faz mais respiração ainda. Por quê? Por isso que eu disse que não existe 14%. Por que não existe 14%? Porque esse cara que reduz na respiração, automaticamente, matematicamente, o que acontece com o teor de água? Ele aumenta. Mas na hora de expedir, professor, saiu com 14. Sim, mas qual? Você botou tanto, saiu com quanto? Não sei. Né? Ou seja, entrega com 14%, porém a quebra técnica não tem nem noção do que é isso. Então, gente, quem me conhece sabe, eu pesquiso há mais de 25 anos equilíbrio higroscópico.
tenho trabalhos publicados no Brasil e no mundo nessa área, sabe o tanto que eu sou defensor. Isso é um fenômeno, gente. Fazer uma analogia para vocês. Vocês precisam aprender mais sobre fenômeno e preocupar menos com o processo. Um jeito simples de entender isso. De manhã cedo, vocês acordam, tomam banho, molham o cabelo. Se o dia está muito quente, o cabelo seca rápido. Se o dia está muito frio, a umidade está elevada, o cabelo leva ao longo do dia para secar. Porque ele naturalmente, isso é natural, a gente chama de reações espontâneas. Agora, o que é o processo? É o secador de cabelo que eu uso para quê? Para otimizar esse fenômeno, fazer ele ocorrer de forma mais rápida. Então não adianta nada eu saber ligar o motor de aeração se eu não saber por que eu estou ligando. Esse é o desafio de vocês. Tá? Então, ou seja, os fenômenos, essas reações espontâneas, elas acontecem independentemente da nossa vontade. O processo ele vai servir para quê? Para nos ajudar a efetivar esses fenômenos. Então, prestem atenção, o produto, quando ele é colhido, ele vem perdendo água durante a secagem. Se as condições forem contínuas, ou seja, eu não tenho variação da temperatura e da umidade relativa, em algum momento esse produto vai entrar em equilíbrio com esse ar. Isso acontece na prática? Não. Por quê? Porque eu não seco até o equilíbrio. Se vocês secam soja a 100 graus Celsius, o teor de água de equilíbrio da soja de 100 graus Celsius é 0. Perde toda a água, só que demora 24 horas. Então, ou seja, isso não acontece, mas em alguns momentos acontece o quê? Vocês erram na secagem, aí você vai ver lá depois de uma semana depois da secagem, vai medir o teor de água, diferente do que o Diego ali falou ali, ao invés do teor de água estar mais alto, o teor de água está 7%. Ah não, mas na aeração eu volto essa umidade. Não volta, por quê? Porque existe um fenômeno chamado esterese. O que é essa esterese? Pode parecer que é muito teórico, mas está aí presente na vida da gente e a gente só não presta atenção. Imagine que eu tenho aqui um poro interno do grão. Quando esse produto vai perder água, o que acontece com ele? A água se movimenta. Fenômeno chamado difusão. O que acontece à medida que o produto perde água? O produto reduz o seu tamanho. E aí, se eu quiser fazer ganhar água, eu preciso o quê? Eu preciso expandir esses poros. Eu preciso fazer isso aqui, ó, para essa água poder voltar a entrar. Ou seja, eu preciso de um montante energético maior do que aquele que eu pego para retirar. E isso não acontece na prática. Por isso que vocês vão fazer aeração e não vão conseguir entregar com 14 se for fazer gestão de aeração pensando em quantidade de água. Tá certo? Então, gente, cuidado com os mitos. Essa questão, por exemplo, não pode fazer a aeração com chuva. Mentira. Se você tiver com tudo bonitinho, sem impureza, sem nada, o melhor horário que tem que fazer aeração é quando está chovendo. Você tem a certeza que a temperatura está baixa. E outra, a água não faz curva, não, ela não volta a subir. Ela se dissipa, as moléculas vão se quebrando ao ponto de não ter mais problema. Agora, eu preciso identificar, essa chuva ela vai ser prolongada? Eu estou cheio de impureza? O nível de avariados do meu grão, como o professor Mauro disse, é muito alto? Opa, aí eu não recomendo fazer não. Ah não, mas não pode fazer ação. Me explica onde. Não vai encontrar. Tá? Então temos que tomar cuidado com esses mitos. Tá? Por quê? Por melhor que seja a nossa gestão, como eu disse, isso aqui não me permite fazer uma gestão adequada. Eu não permito. Isso aqui é um vídeo que me impactou muito. Eu recebi num dos muitos fóruns que eles vão me colocando. Eu não gosto de grupo de WhatsApp, mas tem uns que vale a pena. Eles me mandaram de uma cidade do Mato Grosso, que eu não vou lembrar o nome agora, que a cidade teve um problema de licitação de reta escavadora. Por quê? As obras públicas ficaram paradas 3 semanas. Mas por quê? Porque elas foram alugadas para retirar soja dentro de caminhão. É isso aqui que a gente está colocando para dentro da unidade armazenadora e quer fazer a aeração depois. Ah, você falou que o ciclo é uma maravilha. Sim, agora deixa ele desse jeito aqui. Não dá manutenção, não limpa ele não para ver se ele vai funcionar. Tá? Então, ou seja, dentro daquele planejamento que eu disse para vocês, o planejamento da unidade também está incluso. Vocês têm feito a limpeza dos dutos de aeração?
Comentávamos ontem lá no programa Grão Seguro, quem assistiu e falou assim, será que tem mesmo duto de aeração entupido? Tá aqui, ó. Olha o que tinha dentro do duto de aeração. Como é que o ar passa? E aí limpa esses dutos, sai o quê? Olha o que tem. Mas isso não é possível. Foi o que o Rossini disse aqui. Às vezes usou uma variedade e aí tinha que expedir antes, acabou atrasando a expedição, o milho já começou a chegar, não dá tempo de fazer a gestão. Isso foi falado em alguma das palestras aqui ao longo do evento. Então, gente, a aeração, como eu disse, quebra técnica, para mim, especialmente, é muito simples, eu já disse isso. Produto seco, limpo e resfriado. Baixa temperatura, de preferência sem grandes gradientes. Agora, para que isso ocorra, gestão. Quando a gente fala de gestão de uma unidade armazenadora, a gente fala de gestão contábil, de pessoas e tudo. A aeração é a mesma coisa. Eu tenho que não posso só preocupar em ligar e desligar o motor. Eu tenho que preocupar qual que é a rastreabilidade. Eu tenho os laudos de classificação anotados de todo esse produto que entrou? Para mim saber por que de repente eu não estou tendo efetividade na aeração? A resposta está lá, ó, cargas com 40%, 50% de grãos avariados. E você procurando motivo. Então, ou seja, gestão. A aeração é um processo que precisa sofrer gestão. Depende isso só de vocês. Tá? Cuidado com o efeito compensatório, com os mitos, cuidado, por mais que equilíbrio higroscópico é importante, cuidado. E aí, como uma mensagem final que eu deixo para vocês, procurem saber mais. O conhecimento, ele abre fronteiras. O conhecimento é a base de qualquer tecnologia que existe. Então, busquem saber mais. Sabendo mais, tomarei as melhores decisões. Sempre. Tá? Então, mais uma vez, não sei se eu passei do tempo aí, mas eu agradeço. O assunto é complexo, mas foi um prazer mais uma vez estar aqui, Abrapós, na pessoa do Lorine, meu amigo Zé Ronaldo também. Toda vez que a Abrapós precisar, vocês podem contar comigo, é um prazer estar por aqui. Tá? Para quem quiser ter um contato maior com a gente, está aqui os meus contatos. Mais uma vez, muito obrigado. Por favor, professor Gonelli, parabéns aí pela apresentação.